Então, já estamos no nosso quinto Radar Acespro, sempre com assuntos bastante interessantes e pertinentes nesse momento que a gente está vivendo, né, da pandemia. A gente falou de saúde, falou de teleconferência, falou de ferramentas, falamos de legislação trabalhista, falamos... Agora não, falamos um outro de tributação, então esse é o sexto radar. Que bacana, já é mais do que a gente imaginava. E eu acho esse tema bem legal, porque a gente está num momento de telepresença, de home office, e a gente não consegue olhar assim, o tempo todo no olho dos nossos colaboradores, né? Motivá-los de uma forma mais presencial, como fazíamos antigamente. E eu imagino que não seja um trabalho fácil para todos, ainda mais com medo da situação que a gente está passando, com medo da crise econômica, com várias coisas. Então, motivar a equipe é uma coisa que precisa de muito talento, e a gente juntou aqui gente que sabe tudo disso, né? Então, o Bruno da Stefania, outros motivando e participando disso, e o Roberto, que é da Great Place to Work, que sabe bastante coisa, que dá consultoria para muitas empresas e é um espetáculo. Quem vai comandar e quem vai fazer as apresentações agora é o Márcio ou o Bruno? Estou vendo o Bruno. Acho que é o Bruno. Bruno está com você? Foi combinado que dessa vez o Bruno ia trabalhar alguma coisa, né, Bruno? Você está de férias. Então tá certo, Bruno. Eu acho que o conceito do acesso Radar é legal, porque esse painel dinâmico, a figura do mediador é importante, porque o Bruno alinhou com o Roberto e conversando, eles chegaram a um papo legal, mas eu acho que o bacana do Radar é justamente esse espaço para a interação entre o associado e o expositor e o, digamos assim, o dominante do tema. Acho que vai moderar mesmo é o Roberto, né? Que conhece o tema. Se funcionar, ele vai ser o moderador. Olha só, eu vou... Enquanto o pessoal está falando, eu vou botando aqui no chat a identificação, contato de todo mundo para a gente poder se conhecer, tá bom? Vamos lá. Eu acho que aqui vai ser um bate-bola legal, né? Um pouco do Roberto, com essa experiência, né, que a Great Place to Work ela tem em cima dessa questão do trato com os colaboradores, com o pessoal. O engajamento é um dos itens importantes lá que eles têm, né? No meu caso, posso falar um pouquinho aí dos desafios que a gente teve aí para trabalhar esse batalhão todo, né, nessa grande transferência dos profissionais nossos que trabalhavam dentro dos nossos escritórios, dentro dos escritórios dos clientes, e tudo isso, como é que está sendo um pouco essa experiência nossa hoje com as pessoas em home office, e como é que, e algumas coisas práticas que a gente tem feito aí para manter a equipe engajada, manter a equipe por perto, trabalhar bastante a comunicação, como que a gente tem trabalhado um pouco com eles também, né? E a gente tem também uma experiência junto, né? Aqui na Stefanina, a gente fez os últimos 7 anos aí, junto com o pessoal da Great Place to Work, não só aqui no Brasil, para fora também, a gente fez Europa, fez Estados Unidos, bastante da América Latina também junto, né? Mas eu queria só passar um pouquinho a palavra aí para o Roberto, acho que ele pode começar contribuindo, depois eu falo um pouquinho e a gente bate uma bolinha, tá bom? Tá. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Roberto Mosima, eu estou aqui à frente do Great Place to Work no Rio de Janeiro. Eu vou só um minuto contar um pouco o que é o Great Place, tá? Não sei se todo mundo faz, né? O Great Place to Work é uma consultoria global, a gente está em 60 países, mais ou menos, né? Que vai mudando os números vão mudando.
E a gente é muito, muito conhecido pelos rankings, né? Então, a gente organiza rankings pelo mundo. Aqui no Brasil, entre rankings e destaques, são mais de 40, onde a gente reconhece o trabalho de empresas que colocam as pessoas no centro de tudo, né? Para a empresa chegar, né, até o ranking, ela tem aí alguns passos. O primeiro é se certificar. Então, ela aplica a nossa metodologia internamente, ou seja, aplica a nossa pesquisa, e aí, se ela obtém uma média 7, ela se certifica. E a partir daí, ela está apta a concorrer aos rankings, né? E aí, desde rankings regionais, como o ranking Rio de Janeiro, ranking Bahia, ranking nacional e alguns rankings por setor que a gente tem também, né? Isso, a gente tem um trabalho muito forte em consultoria. Hoje a gente está lançando aí uma nova startup que está saindo do Great Place to Work, que é para ajudar líderes, né, num trabalho individual, para que eles consigam construir um Great Place to Work com as suas equipes. E a gente também trabalha com o desenvolvimento de líderes, né? E, claro, fortemente no pós-pesquisa. Quando a empresa aplica pesquisa, a gente ajuda aí com o trabalho de consultoria para direcionar os trabalhos aí das empresas, né? Com relação à crise do coronavírus, né, desde o momento que ela se instaurou no Brasil, a gente foi muito, muito acionado. A gente tem participado de vários webinars, participado de vários encontros, e as pessoas estão perguntando para o Great Place to Work, né, acho que tem alguém aqui aberto com... Ou não? Tem ninguém aberto além de mim? Tá vindo um eco aqui. Bom, a gente tem sido muito acionado, as empresas estão perguntando para a gente, e aí, qual que é a posição, né, do Great Place to Work, dado tudo isso que está acontecendo, né? E aí, só para começar a discussão, os dois grandes direcionadores que a gente trouxe aí para o mercado foi, primeiro, cuide das pessoas, né? Cuide das pessoas no primeiro momento, quando estourou, e vamos estimular os negócios, né? E aí, com o passar das semanas, a gente foi ouvindo das empresas, fazendo as coisas dentro do Great Place to Work, e agora a gente está contando um pouco do que a gente acha que está funcionando e que é importante fazer nesse momento, né? Então, só para... Não sei se o Bruno tem alguma pergunta, eu posso continuar falando também aqui, não tem problema nenhum. Está fechado, Bruno. Verdade, eu desliguei os microfones todos, inclusive o meu. Eu acho que seria interessante, vendo aí dentro da sua experiência, o que tem... Porque, assim, a gente está vivendo, efetivamente, uma mudança enorme em termos de como é que você lida com os colaboradores, né? A relação das equipes, como é que está isso no dia a dia, o engajamento das equipes, o desafio do dia a dia, né? Não só o desafio de saúde, questão dos humores, né? Cada um tem a sua realidade, né? Tem gente que está mais sozinho, tem gente que tem criança pequena, que é um desafio a mais, tem gente que é mãe e as crianças ficam em cima, tem escola que já começou ajuda, tem gente sendo impactado, seja um outro colaborador na equipe já passando exatamente pelo problema do Covid-19, outros na família. Na realidade, a gente tem um grande desafio, uma mudança muito grande em muito pouco tempo, em empresas que já, na sua grande maioria, principalmente no Brasil, a gente não atuava tanto em home office, né? Esse não era um costume das empresas, principalmente aqui no Brasil, né? Lá fora, né? Na Europa, nos Estados Unidos, isso é mais comum, mas o latino, a gente sempre gostou de se pegar, se olhar, estar junto, etc., né? É um grande desafio. Então, você podia colocar um pouquinho aí o que você está vendo nos seus clientes, está vendo um pouco no mercado, como é que são essas boas práticas aí que o pessoal está fazendo.
Legal. Em primeiro lugar, né, eu acho que o grande ponto, até mesmo para as pessoas que estão acostumadas a trabalhar, né, em home office, é que essa situação que a gente está vivendo, ela é singular, né, porque ela tem um componente aí econômico, um componente de incerteza, muitas empresas, elas não têm uma atitude transparente com relação ao que está acontecendo, então, tem gerado muita insegurança nas pessoas. Com relação à questão do cuidado, né, o que a gente provocou nas empresas e o que a gente viu é que as empresas Great Place to Work têm feito. Em primeiro lugar, fortalecer a relação, uma comunicação e um canal de fala e de escuta muito transparente, né? Por exemplo, como que a gente mantém, né, essa proximidade, relação com a equipe de uma forma saudável? A gente, no Great Place to Work, por exemplo, todos os líderes, né, a gente está fazendo todos os dias um checkpoint com o grupo. Então, ou no início do dia, ou no final do dia, o grupo inteiro se reúne. A gente fala de coisas do dia a dia, mas também fala de como as pessoas estão se sentindo, para sentir quem que está precisando de um apoio nesse momento emocional, né? Quem está oscilando mais nesse momento. Então, a gente entendeu que esse encontro diário, né, com a equipe é muito importante, né, claro, através de vídeo, e também a gente tem estimulado o one-to-one. Quem consegue, tem uma equipe menor, né, conseguir fazer isso aí diariamente ou a cada 2, 3 dias, é muito importante para essa sustentação emocional, né, e mental da equipe. A gente viu muitas empresas também fazendo parcerias ou conectando os funcionários com personal trainers, com gym pass, com empresas relacionadas à atividade física, para estimular que as pessoas, mesmo as que não tinham, né, não estavam acostumadas, o costume de se exercitar, que elas começassem a fazer algum tipo de atividade física nesse período, porque elas, além de tudo, pararam, né, e para ajudar nessa questão emocional. Tem algumas empresas, né, e a gente está fazendo isso também, a gente fez um trabalho com o nosso convênio para colocar psicólogos à disposição das equipes, né, para dar esse apoio para as pessoas. Com relação à comunicação, né, então, assim, qual que é um dos pilares aí da metodologia do Great Place to Work, né, é demitir em último caso, né. Então, a gente tem um case, por exemplo, da Caterpillar, em 2008, 2009, que eles foram afetados pela crise e tiveram que demitir, se eu não me engano, 1/3 do quadro. Mas esse processo foi conduzido pelo CEO, que ele conversava semanalmente com as equipes e ele trazia de forma muito transparente tudo o que vinha acontecendo na empresa. E aí, no final, depois, quando a empresa retomou, ele recontratou algumas pessoas, fez outplacement, e nesse ano, né, de crise, foi a única vez que a Caterpillar ganhou o ranking do Great Place to Work. Por quê? Né? Porque as pessoas prezam muito pela transparência. Então, fase A, né, por exemplo, as empresas estão passando por muita dificuldade, contar as fases que a empresa vai entrar na crise, por exemplo, olha, primeiro o que a gente vai fazer, a gente vai cortar o vale transporte, depois vamos diminuir o vale refeição para o mínimo da categoria, o terceiro nível a gente vai entregar a sede, no quarto a gente vai reduzir a jornada de trabalho para então desligar. Esse processo, né, tem ajudado muito a relação de confiança da empresa com as pessoas. Acho que trabalhar a transparência é muito importante. E tem um outro ponto, né, a gente está fazendo agora, a gente está oferecendo para as empresas uma pesquisa gratuita, que a gente está chamando de pesquisa COVID. E a gente, uma das perguntas que a gente coloca abertas lá, se você tem alguém, né, em casa, filho, mãe, como que está sendo tudo isso? E realmente, a gente tem percebido que tem tido um impacto muito grande, né, na produtividade, né, e no tempo mesmo disponível. Então, o que a gente tem
conversado com as empresas e tentado entender o que elas estão fazendo, é de ter esse olhar, né, de que talvez a situação desse grupo de pessoas é diferente do outro. Por exemplo, eu moro sozinho, para mim é muito tranquilo, eu tenho disponibilidade total para a empresa nesse momento. Então, esse olhar realmente de cuidado, de empatia, de criar mecanismos, de estimular que as pessoas se exercitem, de que elas cuidem dessa oscilação emocional, é muito importante. A gente tem visto muitas empresas fazerem isso, né? Porque vamos dizer que a gente está entrando aí na etapa de impacto mais forte econômico, né? De perda de empregos, né? Isso vai, né, dependendo de como esse processo de abertura, vamos dizer, do isolamento, quando ele vai começar, ele vai impactar cada vez mais emocionalmente as pessoas. Mais alguma, Bruno? Eu tenho uma pergunta, Bruno. Posso fazer? Pode? Pode sim. Roberto, eu imagino que essa questão de um dos fatores que você tem, é claro que a liderança é o fator mais determinante para você conectar as pessoas, mas de certa forma também eu fico imaginando como é que isso muda na hora que você muda o local físico que você está. Eu sou um cara do século passado, comecei a trabalhar no século passado, então sou ainda enraizado em alguns conceitos. O espaço físico é uma coisa que fala muito da empresa, como é que ela eu costumo entrar, sei lá, instituições financeiras são aqueles troços mais sisudos, mais arrojados, você entra num lugar de inovação, é um colorido diferente, com criatividade e tal. Como é que você vê isso, assim, com o trabalho remoto? Como é que isso pode ser como é que isso é ranqueado? Talvez não seja o fator mais relevante, mas como é que já tem alguma coisa pensada nessa questão? A parte da liderança, sem dúvida, é mais importante, como você colocou aqui, espero até que você coloque mais, mas, além disso, tem algum outro fator? Então, na verdade, assim, a gente, já na forma como a gente... Até que pode ser relevante o que eu estou falando, né? Não é nem relevante, não. Assim, o único problema hoje, vamos dizer, na nossa metodologia, a forma como a gente ranqueia as empresas, a gente ainda, pela nossa metodologia, tem um peso muito grande da liderança, ou seja, 3/5 do nosso questionário de alguma forma, avaliando a relação entre líderes e equipes. Quando, por exemplo, a gente já teve o caso de algumas empresas com perfil muito horizontal, que a gente teve dificuldade de medir isso lá, né, porque tinha um modelo realmente muito diferente do que é o padrão, assim, no mercado, né. Mas a gente entende que, independentemente se a empresa tem grande parte dos funcionários, né, todos trabalhando juntos no local físico ou não, não mudam as relações, né. Acho que tem, talvez, um esforço um pouco maior do líder, né, de manter essa liga, essa conexão entre as pessoas, mas a gente entende que isso não vai mudar a forma de mensurar, por exemplo, o quanto a empresa está sendo transparente, o quanto as pessoas estão colaborando, o quanto que, por exemplo, as instalações, né? O que muitas empresas fizeram? Elas trocaram o Vale Transporte para as pessoas pagarem internet ou comprarem uma cadeira, alguma coisa nesse período. Então, as coisas vão se adaptando, e isso a gente vai chamar de infraestrutura, vai ser o que a empresa oferece de infraestrutura para o funcionário em casa versus o deslocamento, né? Então, acho que isso não vai impactar muito, não. O que a gente tem discutido é que, realmente, depois dessa crise do Covid, muitas empresas vão mudar a forma vão mudar os locais físicos. Então, provavelmente vão estimular cada vez mais home office, vão ter locais menores, pelo que eu li, assim, principalmente nos próximos anos, nacionais, a negócios vão diminuir muito. Então, acho que veio para mexer mesmo na estrutura física, né, de trabalho. A gente mesmo em São Paulo está considerando ter um lugar que não caiba nem 30% das pessoas, né, depois dessa crise. A gente vai mexer na estrutura também. Mas eu acho que não afeta não o ranking, a medição, não vai mudar muito. Deixa eu colocar um pouquinho, até um pouco do que a gente tem feito,
o que a gente imagina que está dentro dessa questão, né? Que isso tem a ver com a questão do pertencimento, quantas pessoas continuam se sentindo pertencentes àquela organização, àquela empresa e tal, né? Então, obviamente, a gente já tinha uma série de programas, que nem a gente tem, o pessoal da Gimpass está com a gente, eles estão fazendo agora online. A gente já tinha um programa de ginástica laboral dentro dos escritórios. Essa ginástica laboral virou uma ginástica laboral online em cima disso, da sua postura, você está num outro ambiente e tal, né? E a gente tinha algumas cadências, algumas coisas que a gente fazia para os funcionários, que era exatamente para trazer essa aproximação do colaborador, do funcionário, com a empresa como um todo. Então, eu tinha cafés da manhã com os aniversariantes todo mês, aí tinha uma participação sempre de algum executivo, outras pessoas, etc., que era um ambiente para a gente se aproximar. A gente transformou isso num café da manhã também virtual, ou seja, eu abro uma sala dessa aqui, etc., e faço com eles. Praticamente todo dia a gente também tem as nossas PPs de gente de gestão, né, que tem essa incumbência de estar próximo com os colaboradores todos, etc. Elas estão marcando a mesma coisa, né, o que ela fazia, ela ia lá na área, ou ela ia dentro do cliente para conversar com os colaboradores, elas estão fazendo isso também de maneira virtual, também em cima disso. A gente tem feito happy hours com os profissionais virtualmente, né? Então, happy hour com a turma da diretoria, happy hour com a turma do escritório aqui do Rio, com a turma do escritório lá de Macaé, e assim vai. Então, a gente foi transformando, de certa forma, alguns rituais que a gente já tinha, que eram esses momentos da gente conversar sobre a edição da empresa, como é que a gente está indo, não está indo, etc. Virtual, e a gente tem mantido isso. Uma coisa que é importante esse processo de comunicação. A gente tem trabalhado esse processo de comunicação bastante forte com ele. Então, desde a primeira semana, o nosso fundador, né, o próprio Marco Stefanini, ele tem entrado e feito uma live com todos os colaboradores toda semana, então, onde ele vai contar exatamente isso, como é que ele está vendo a empresa, como é que ele está vendo o nosso setor, o que a gente fez aqueles dias, o que a gente está fazendo para frente, para que as pessoas consigam estar um pouco mais, ter uma visão melhor, né, do que a gente está pensando, como que a gente fez. A gente fez um movimento bem importante, que entrou naquele movimento do não demita, logo no começo, né? E a gente tem batido forte nisso, ou seja, a gente tem trabalhado, de certa forma, a empresa como um todo, o nosso relacionamento com o ecossistema todo, para fazer com que as pessoas não demitam agora, ou seja o último caso, etc., que a gente tem mantido aqui com os nossos funcionários todos. Isso se também, por parte deles, também um engajamento maior na forma de, assim, eles estão mais, por exemplo, eles vão lá, procuram outras oportunidades, eles sabem que os empregos de muitas pessoas estão dependendo disso, então gerou um movimento interno bem interessante nessa linha, nesse sentido, né? Então, a resposta das mídias sociais, seja no que Facebook, e aí vai. Também a gente tem trabalhado um pouco isso para você colocar aquela marca nossa interna, que é a representação, né, do como é que está os nossos escritórios, como é que a gente se age, etc., para dentro das redes sociais, não só para trabalhar com clientes, etc., mas fazendo um endomarketing, trabalhando a equipe interna, né? Uma coisa que a gente já tinha, aumentou muito em outras parcerias, assim,
a plataforma de educação, né, de cursos internos, etc., aumentou muito, não só a participação deles, a gente também trouxe outros conteúdos, né, tem vários outros parceiros oferecendo outras, tem universidades oferecendo alguns cursos gratuitos de funcionários, tem outros parceiros, tipo uma Oracle, IBM, etc., oferecendo, etc., a gente trouxe isso tudo para dentro da nossa plataforma de educação, trouxe eles também para isso, até como uma forma deles, todo mundo aqui, a gente tem trabalhado eles desde o começo, para a gente passar essa fase, mas todo mundo sabe que a gente vai ter um desafio, porque o mundo não vai ser mais o mesmo, que as pessoas precisam se preparar, né? Precisam trazer outras capacidades para eles, etc., porque provavelmente essa realidade que a gente tem aqui, igual você falou do seu escritório, eu vou ter a mesma coisa nos nossos escritórios, a gente não vai voltar mais full time no nosso escritório. Essa realidade que a gente agora experimentou, etc., e tal, de ter um home office, de ter esse contato visual, e tem algumas coisas que é muito legal, a gente acredita que a gente vai ter uma mescla disso, né, das pessoas estarem um pouco no home office, estar um pouco no escritório também, etc. Esse é o mundo que vai para ficar, a gente vai voltar dessa forma, né. Então, as pessoas também estão trabalhando isso, né? Eu trabalhei muito, poxa, como é que você monta no seu home office? Olha, vamos escolher uma cadeira correta, porque senão você vai ter um problema de postura, vai estar doendo. Desde o cuidado com os equipamentos, infraestrutura. Então, assim, o cara está em casa, mas ele tem ainda o suporte nosso trabalhando para que o computador dele continue funcionando, que o headset dele continue funcionando. É bastante interessante essa questão de como é que você está próximo, né? A impressão que eu tenho hoje é que eu estou muito mais próximo das pessoas do que eu estava lá no mundo físico. É bem interessante isso, né? Porque assim, se aproximou muito, né? As pessoas, por mais que o grupo seja de gerentes, de diretores ou de profissionais, etc., todo mundo nos escritórios, mas está mandando, cada um tem sua coisa, né? Esse monte de aproximação, né, é muito fácil você entrar numa reunião, numa live aqui, uma outra reunião virtual com o outro lá, etc. Então a gente está muito mais próximo, isso é bem legal, e assim, a gente é meio que unânime entre nós, né? Eu não quero mais deixar isso, né? Eu achei que isso foi muito legal, isso me deu uma dinâmica diferente da empresa, a rapidez com que a gente toma a decisão é melhor, a forma como eu enxergo alguns problemas, anseios dos colaboradores é muito mais rápido, né? Chega muito mais rápido para a gente quer manter dessa forma também. Então, é um pouco desse perfil que a gente tem feito aí nos últimos dias. Né? Eu queria fazer um comentário. Vamos lá, Maria. Então, eu tô com. Eu acho que isso tudo que você falou, eu gostei muito mesmo da sua observação, até porque eu estou sentindo isso também, a aproximação da equipe, né? Você está mais acessível, as pessoas entendem isso. Então, tem um projeto em particular que o responsável por esse projeto está me chamando muito mais vezes do que me chamava antes, e está sendo super interessante, eu estou participando mais, outros projetos também. Mas aqui dentro da minha equipe, eu sempre estimulei que tivesse um responsável por cada tarefa, mas que um podia perguntar para o outro. Quer dizer, eu acreditava e até falava para o meu cliente, olha, manter o meu profissional trabalhando dentro do meu escritório é melhor do que no seu, porque eles perguntam entre si, então é mais fácil de resolver um problema, de fazer o programa, um desenvolvimento mais eficiente, se ele trabalhar assim. E agora eu vejo que eles estão começando a se adaptar a essa nova realidade em que perguntar para o outro
é uma coisa aparentemente mais formal, porque você tem que chamar pelo WhatsApp, você tem que formular uma pergunta, você tem que mandar um comunicado, fazer uma ligação, fazer um vídeo. E eu acredito que tem alguns que são mais tímidos que outros, porque o pessoal de desenvolvimento não é um pessoal de humanas, né, que gosta de um relacionamento a todo custo. É um pessoal mais retraído. Então, eu queria ver como te quebrar a timidez de um meio diferente de conversa, de relacionamento. Só posso falar um pouco, aí eu acho que depois o Roberto complementa, mas falar um pouco da experiência que a gente teve aqui, eu achei muito interessante, né? Aqui, todas as empresas realmente têm esses times, né? São os times que estão trabalhando em projetos, etc. E tal. O que a gente estimulou desde o começo, tá? A gente pegou, no nosso caso aqui, a gente já usava e continua usando o Teams, né, como uma nossa plataforma de comunicação e de colaboração. Então, assim, eles já têm eles abrem a sala do Teams nessas equipes, logo pela manhã, e eles ficam o dia inteiro com essa sala aberta. É como se eles tivessem todos eles conectados 100% do tempo durante todo o dia. Lógico, o cara vai lá, desliga a câmera dele, volta, o microfone no mudo, volta, etc., mas ele sabe que das 9 horas da manhã às 18, se for o caso do horário deles, etc., aquela sala está aberta e todos os componentes da sua equipe, né, do seu time, está ali conectado. Eu acho que isso deu também uma outra abertura para isso, né? Então você está ali, só abrir seu microfone e levantar a mão, fazer uma pergunta, etc., alguém já vai trazer, né? Você não precisa, sinceramente, a gente diminui até o uso do WhatsApp internamente ou alguma coisa assim, você já está ali e está aberto, né? E mesmo o compartilhamento, né? O cara vai colocando, já mostra a tela, mostra o arquivo que ele trouxe, mostra o artigo que ele achou interessante, etc. Esse foi o formato que a gente escolheu para fazer aula de vídeo com todo mundo, de manhã, de tarde, eles ficam 100% do tempo deles, tá? Não sei se o Roberto, você tem alguma experiência para compartilhar, Roberto? Bem assim, em primeiro lugar, eu, assim, que vem discutindo fortemente nesse período é que, assim, tem até um vídeo do Spotify, se não me engano, Engineering Culture, que ele fala sobre alinhamento e autonomia. Então, é um gráfico que eles montam aqui, que quanto mais alinhamento e mais autonomia, mais próximo de uma cultura de inovação eu vou estar, onde as pessoas criam e conseguem estar alinhadas. Acho que esse momento, em primeiro lugar, é um esforço muito grande da liderança, de novo, de aumentar esse alinhamento para onde a gente quer ir. Então, está isso muito estabelecido entre os líderes para isso ser criado com a equipe. Outro ponto, né, respondendo a pergunta da Maria Luísa, o que eu entendo que, por exemplo, é importante um grupo fazer nesse momento. Trabalhar, primeiro, fazer os combinados, né, de como que vai ser o funcionamento do grupo a partir de agora. Né? Então, assim, beleza, então agora a gente está aqui no ambiente online, a gente não tem mais o toque, o que pode, o que não pode, né, o que sei lá, pode incomodar um, pode não incomodar outro, e trabalhar de acordo com esses acordos, né, que a gente acaba construindo. Na nossa equipe, por exemplo, aqui, a gente voltou nos acordos que a gente tinha construído e a gente perguntou para a gente mesmo, assim, a gente sabe mexer em alguma coisa ou vai funcionar assim? Não, vai funcionar assim. Para a gente, por exemplo, não mudou muito não, a gente não teve nenhum problema. Então, a minha sugestão seria reunir todo mundo e conversar abertamente sobre quais são as regras, quais são os acordos, como que a gente vai funcionar a partir de agora. É um pouco do que eu venho falando desde o começo aqui, né, de fortalecer essa relação de confiança, entender as diferenças e estar atento a isso no dia a dia.
Está sem som, Maria Luísa. Sem som, Maria Luísa. Obrigada. Eu peguei agora. Obrigada. Vocês falaram que tem algumas salas, a gente tem lá uma sala do cafezinho e uma sala do trabalho. Então, a sala do cafezinho, a gente até fala de trabalho, assim, coisas mais que não tem nada a ver, não está ligado a um projeto específico, né? Mas, ou quando a gente quer motivar mais gente que não é do grupo, né? Não é da equipe específica. Mas tem o cafezinho e fala qualquer coisa. Eu tive uma experiência, a gente debateu dentro da empresa a possibilidade de ter esse tipo de ter uma sala permanentemente aberta, e no grupo do comitê que a gente chama, do comitê executivo, tudo bem. Faz isso e você entra na casa de uma pessoa que não estava preparada para levar o trabalho para casa, isso a gente entendeu que podia trazer algum desconforto e entrar numa privacidade que não é nossa, né? Então, a gente não entendeu isso, Bruno, como uma prática legal, nem para sugerir. Tipo, manter uma sala aberta, né? Na verdade, como a gente é da área de TI, muita coisa já rolava e a gente nem sabia. Já tinha chats e comunicações e ferramentas no submundo do suporte técnico e do atendimento ao cliente que rolava independente da gente saber, né? Isso aí é impressionante. E eu passei a ser introduzido em muitos desses grupos e desses relacionamentos depois da Covid. Lá na empresa foi assim. Então, essa a minha experiência em relação a manter salas permanentemente abertas não foi legal, não. Foi meio um pouco de rejeição, né? Por esse motivo que eu falo. Posso comentar? Posso fazer um comentário? Vai lá. Então, Márcio, bem na linha do que você colocou, no nosso caso, lá na College, apesar da gente ter lá uma sala, um sofá, essas coisas de ambiente para o bate-papo, e rola mesmo o bate-papo, mas agora que a gente está nessa distância, já há muito tempo a gente pratica o home office. Eu mesmo estou aqui na minha casa, que eu construí há mais de 20 anos atrás, e estou num escritório que não mexe com nada com a rotina da casa, nem a da casa comigo. Então, eu já me preparei para isso há mais de 20 anos atrás e levamos isso para dentro da empresa também, tanto eu quanto o meu sócio, que mora parte do tempo no Rio, parte do tempo lá em Jaraguá, ou lá em Florianópolis, onde tem casa de... Então, ele não tem um lugar fixo para estar, nem eu, e a gente não exige isso dos funcionários. Mas o que eu queria chegar é nesse submundo que você falou, que a gente também sentou e a gente se perguntou, como o Roberto falou, a gente se perguntou, e aí, vamos adotar alguma coisa? Falei, não, vamos deixar do jeito que está, o pessoal já faz isso e vamos seguir usando as ferramentas que o pessoal já usa voluntariamente e se sente à vontade com isso. E vou te dizer que eu estou tendo uma impressão muito boa de tudo que está acontecendo, os resultados estão sendo muito bons, a gente está muito contente, cara. Eu tenho tido esse retorno do pessoal, exceto por alguns que têm um ponto que o Bruno citou, que é a questão do ambiente social na casa de cada um, que aí você tem filho, tem cachorro, tem essas coisas que tem hora que mistura e você percebe algumas dessas pessoas já ficando estressadas de estarem nesse ambiente, de não poder sair desse ambiente. O ponto aqui importante é a gente, assim, se eu fosse de verdade reduzir aí o que a gente trabalha, a gente trabalha muito no Great Place to Work para humanizar as relações. Acho que essa é uma das coisas mais importantes que a gente busca levar para as empresas, né? A gente já percebeu que isso agrega muito nos resultados, né, na felicidade, é bom para os acionistas, é bom para todo mundo. E aí, o que aconteceu agora, né, até essa pergunta, bate-papo na sala virtual, basicamente, conversa com a equipe, né, entende um pouco qual que é aquele grupo, como aquele grupo vai funcionar e constrói
para aquele grupo. Claro, sem estar desalinhado com as diretrizes da empresa, né? Se a empresa entende que não faz sentido, beleza, não faz sentido. Mas entender o que vai funcionar para aquele grupo, testar e mudar, né? É importante. Tem um ponto que tem acontecido, nessa pesquisa que a gente está fazendo aí, gratuita, a gente pergunta para as pessoas como que está a carga de trabalho delas. A gente gerou aí um benchmark e entre 10% a 15% das pessoas estão falando que está menor. Poxa, bastante. O que a gente tem provocado nas empresas? Claro que empresas gigantes é mais difícil, mas grupos menores, a gente tem provocado para redistribuir tarefas, por exemplo. Por exemplo, pensa uma área comercial de novos negócios nesse momento, de consultoria, por exemplo. Cara, tá sofrendo demais, e as pessoas podem, porque isso também impacta no emocional do grupo, né? Então, assim, a pessoa se sente completamente desnecessária, e aí, como que a gente faz isso? Então, não pegar isso, por exemplo, numa pesquisa, não detectar isso numa pesquisa, nessas conversas é importante entender, né, como que o grupo está, e qual dinâmicas, o que a gente tem que mudar na rotina, no dia a dia, nas atividades, porque cada empresa é um organismo e uma realidade, né? Cada setor, dentro do próprio setor, várias empresas estão sendo atingidas de formas distintas, né? Então, assim, para problemas como esse, de como faz essa interação, de quais os combinados, intensificar os pontos de contato no dia a dia, sendo eles em grupo ou individual. Acho que você puxou um negócio importante, que assim, a gente também teve que fazer algumas redistribuições aqui, né? Porque, por exemplo, eu tenho motoristas, eu tenho pessoal que cuidava das instalações dos prédios, etc. Esse pessoal não tem o que fazer hoje, né? Aí a gente acabou identificando todo esse pessoal que, vou dizer assim, estaria sem uma função específica, o negócio deles tinha muito a ver foi muito afetado pelo que estava fazendo, e a gente fez uma redistribuição da carga de trabalho para essas pessoas, ou seja, dando outras coisas que, por exemplo, no caso que você falou, no caso de vendas, eu tive um aumento, outras questões mesmo, distribuindo um pouco esse pessoal, vamos dizer que o trabalho dele deixou de fazer sentido agora nesse momento. Acho que isso é importante, tá? Vamos lá, Márcio. O que eu gostei muito, Bruno, é que a gente percebe nessa confusão toda que está gerando essa aceleração da transformação digital, né? O trabalho remoto é uma componente aí, né, e tal, mas como o Roberto até falou mesmo, a questão da liderança é o principal chave. Quer dizer, a gente sai do modelo em que aquele líder que planejava e controlava era o líder que conseguia levar a empresa para o resultado, e agora tem que ser aquele líder que transmite confiança, que está conectado no emocional das pessoas e tal. Isso, para a gente, está sendo um aprendizado assim, maior do que saber se a gente vai ter 30% só do escritório ou se vai ter uma sala desse jeito ou daquele. Eu acho que essa é a grande... Até aproveitar para parabenizar a Maria Luísa pela qualidade dos encontros que a gente está tendo, aquele Acesso Insights, essa rotina de encontros, viu, Roberto? Nada mais é do que isso que você sugeriu fazermos nas nossas empresas. A gente está fazendo no setor no Rio de Janeiro, né? Interessante essa reflexão, essa observação, Maria Luísa. Tem um ponto aqui que a gente fala, se a gente tivesse que, vamos dizer, redefinir ou colocar os 3 principais pontos do líder nesse momento, né? Pensando um pouco, conectando um pouco com o que a gente acredita, que a gente prega, né? Em primeiro lugar, inspirar as pessoas em torno do propósito. Nesse momento, conectar as pessoas com o propósito da empresa, ou então com... é muito, muito, muito importante. Em segundo lugar, é um pouco do que eu já falei aqui, que é criar um ambiente de confiança e transparência. Então, assim, criar confiança é o centro de tudo, né? Dentro de uma equipe, no esporte, em qualquer lugar, confiança.
pensa. E o terceiro, que para mim é o mais difícil, no geral, é promover colaboração. Colaboração radical agora, principalmente para empresas que o negócio praticamente deixou de ser, né? A gente está vendo agora, eu estava lendo uma matéria hoje sobre o que vai ser o varejo depois disso tudo, né? Imagina, eu estava esses dias assistindo um vídeo da presidente do Mundo Verde, 700 milhões de faturamento anual, 7% só digital. Imagina. Já estão mapeando lá como que está o funcionamento do Starbucks na China depois da abertura. Está voltando, né, a venda nas lojas, mas muito lento ainda. Então, assim, tudo isso, se as pessoas não tiverem entendendo o propósito, entendendo que agora é importante colaborar e confiando umas nas outras, vai ser muito difícil. E nesse momento é muito importante o líder entender isso e ter isso como guia, sabe? Se não fizer isso, vai dar uma complicada, vai dar uma impactada aí nos resultados ou nessa reação. Se entender que o mundo realmente não vai ser mais o mesmo, acho que é muito importante, e essa conexão é fundamental para entender essas mudanças, o que isso está causando nas empresas. São relações de trabalho que estão mudando, relações de consumo que estão mudando, uma série de coisas. A gente acabou de ter um exemplo gigantesco aqui no Brasil, né? Entrou, eu não sei exatamente o último número, mas essa questão do pagamento do governo federal, lá dos R$600, eu acho que no último número, acho que estava 40 ou 50 milhões, alguma coisa assim, né? Muitos desses caras são desbancarizados. Você deu uma conta digital para 40, 50 milhões de pessoas em menos de 15 dias. Isso é um salto enorme que as pessoas não percebem, depois isso não volta mais, né? A pessoa vai ter agora sua conta digital, né? Uma carteira de pagamento, etc. Coisa que a gente estava imaginando que a gente só ia fazer daqui 3 ou 4 anos, aconteceu agora, né? As pessoas se acostumaram a pedir pelo delivery, né? Os iFood da vida, etc. e tal, e não volta mais. Essa questão a telemedicina, o fluxo de informação da saúde, né? Telemedicina, na realidade a gente estava discutindo essa questão de telemedicina, telepresença, não sei o que, fazia anos que nós estamos discutindo, veio o negócio pronto, já liberou, isso não volta mais, agora isso é curioso, né? No nosso evento do ano passado, teve gente discutindo se implementar ou não, regulação e etc. De uma hora para outra entrou. Pronto, entrou e simples assim, todo mundo está usando, etc., e vai gostar. Lógico que assim, não é uma questão, nada todos os extremos não funcionam, né? Não é que vai tudo ser agora telemedicina, telerobô operando, não é isso, mas assim, a entrada disso ajuda muita gente, ajuda várias empresas, etc. No nosso caso aqui, por exemplo, a demanda que a gente está tendo de dúvidas entre os funcionários, o que eu faço, estou com febre, estou com tosse, estou com isso, estou com aquilo, no momento que a maioria das clínicas estava fechada, etc., e o cara tem medo de ir no hospital, e deveria ter medo mesmo, se eu não tenho nada, eu não vou lá para pegar alguma coisa, e ele poder ter alguém que ajude ele ali, atrás do telefone, ou do coisa, isso foi fundamental agora e vai continuar sendo. Essa mudança toda é impressionante e não volta mais, né? E aí, no impacto conectado, você não vai conseguir digerir essa mudança. Bruno, e isso que você colocou, você vê que impõe uma mudança de relação da empresa com os funcionários, só para citar essa questão da saúde, né? Até então, seria muito cômodo para a empresa, para as nossas empresas, oferecer para os nossos funcionários um plano de saúde e dizer para ele, vai lá, te vira e se resolve aí com o plano de saúde, né? Quando chega na hora dessa, isso que você está reportando para a gente, relatando o que está acontecendo, que ele não quer ir no hospital e ele tem dúvida, você começa a interferir nessa relação e cobrar dessas operadoras uma outra relação com os teus funcionários. Que você não quer perder a tua mão de obra indo no hospital e voltando doente.
mas você precisa de orientação e não é o teu core business, você está orientando esse cara, você vai cobrar dessa operadora que ela preste esse serviço de alguma forma para o teu funcionário. Isso já vinha ocorrendo em empresas como Ambev, como Santander, empresas de porte um pouco maior ainda que a Stefanini, mas já na Stefanini eu entendo que isso ocorre e isso vai alcançar empresas de médio e pequeno porte também. A exigência delas, e eu estou citando o plano de saúde apenas como um exemplo da imposição que as empresas vão sofrer na interferência das relações dos seus funcionários com o meio, de uma maneira geral, pelo menos onde tiver o alcance de influência das empresas. E tem um ponto aqui que é importante, a gente está mexendo um pouco na forma de olhar isso nas empresas, na nossa metodologia, e a gente criou um scorezinho lá que a gente chama de IVR, Innovation Velocity Ratio. Então, é a razão da velocidade de inovação. E tem muito a ver, né, com o quanto as pessoas, a gente pergunta basicamente, nos últimos 12 meses, quantas vezes você conseguiu colocar uma ideia em prática. Então, pensa em tudo o que está acontecendo agora e o quanto as empresas vão precisar ser um pouquinho mais rápidas para tomar decisão, para mudar coisas, para se adaptar às situações. E aí a gente criou lá 3 níveis, um nível de fricção, um nível normal, né, que a gente chama o padrão, e o nível acelerado. O acelerado, a gente basicamente para cada 10 pessoas que estão vivendo um ambiente onde elas conseguem colocar em prática ideias, 2 estão puxando para baixo. E o primeiro nível lá, o nível de fricção, quase um nível invertido, né? Para cada uma pessoa que está conseguindo colocar novas ideias, a gente tem 2 puxando para trás. Então, é importante a gente acelerar alguns processos nesse sentido de como que a gente extrai o melhor das pessoas, como que a gente controla menos, né, e libera mais com autonomia. E aí tudo isso passa por essa construção da confiança, da liderança mais conectada com o propósito. A gente precisa estar atento a isso, fazer isso cada vez mais rápido. A gente fez esse modelo, essas mudanças baseadas em empresas que estavam entregando mais resultado para o acionista, com pessoas felizes, usando mais na bolsa, e essas características são muito fortes nessas empresas. Elas vão sair mais forte que suas concorrentes do outro lado agora na crise. Essa questão das lideranças, o quanto elas estão preparadas, etc. e tal, a gente realmente trabalhou muito liderança nos últimos anos, um pouco por causa do GPTW, né? Se preparado, e nessas horas faz uma diferença enorme. Você ter uma liderança preparada, está sabendo para onde ir, sabe para onde levar as pessoas, porque a coisa mais fácil é as pessoas se perderem agora, né? Não sabe exatamente o que faz ou deixa de fazer, etc. E ter esses caras puxando e levando, né, em cima da onde está o nosso propósito, etc., faz uma diferença enorme, né? A gente está se aproximando do horário de terminar a nossa reunião. Então, vamos nos aproximar. Não estou se encerrando, não, mas vamos nos aproximar do fim. É isso que eu ia falar. Chamar aí, eu acho que a gente deve ter mais pelo menos uma ou talvez 2 perguntas aí do pessoal. Trabalhando aqui, Roberto, já que assim, o que você poderia, como realmente, assim, o pessoal pensar em estar olhando e fazendo um pouco a mais nas suas empresas, assim, o que
olhando o que a gente conversou, né, eu acho que é um tema bastante exaustivo para a gente falar em 50, 55 minutos, mas o que faltou a gente puxar aí que você acha importante, Roberto? Para mim, eu acho que o que eu falei um pouco, mas que eu vejo que as lideranças às vezes têm um pouco de dificuldade ou de entrar nesse nível nesse momento, principalmente, estar muito atento à questão emocional e como a gente pode suportar as equipes, as pessoas nesse momento de oscilação emocional. Então, como empresa, né, conversar talvez com o plano de saúde, pensar em estratégias de como a gente estabiliza isso, né, porque realmente tem tido um impacto muito, muito, muito grande nesse momento. Para mim, seria um ponto muito importante agora, nesse momento de crise, como a gente, como lideranças, como empresa, a gente está atento, a gente capta essas oscilações emocionais e a gente apoia as pessoas para que elas não se destruturem tanto. Eu acho que o segundo ponto, se eu pudesse trazer um pouco do que o Bruno comentou sobre a transparência, né? Então, assim, empresas que estiverem realmente indo para um processo de ter que desligar, de ter que fazer algum tipo de redução, que trabalhe muita transparência nesse momento, né? Que preparem as pessoas para isso, que apesar de ser muito incômodo, as pessoas, a credibilidade da empresa, da liderança, ela vai estar intacta no final desse processo, mesmo com pessoas desligadas. Essa questão da comunicação e estar entendendo aí o humor da organização é bastante importante, né? Empresas menores, eu acho que isso é bem mais fácil. No caso nosso, como é muita gente, a gente tem, né, como eu falei, né, o pessoal de gente de gestão, nossas business partners, nas equipes medindo isso, a gente já lançou 2 pesquisas com todo mundo, né, para as pessoas entenderem como é que as pessoas estavam em casa, falar um pouco das suas dificuldades, o que eles estavam vendo, de coisas que eles estavam sentindo falta também para trabalhar isso, que acho que é bastante importante, né? E abrir, eu acho que essa questão de ser bem claro do que exatamente o momento, de qual que é a saúde financeira da empresa, o que a gente está querendo fazer, até onde a gente consegue aguentar, até onde que a gente vai, quais as formas que a gente vai fazer para passar isso. Eu acho que deixar claro desde o começo isso, e depois as pessoas vão entendendo, acho que fica bem mais fácil a gente trabalhar com as pessoas, né? Quer colocar, Maria Luísa? Você entrou aqui, eu entrei na frente. Não, eu ia só perguntar se nesse momento as empresas estão fazendo algum esforço para nesse processo de Great Place to Work, se é uma coisa que as pessoas, por ter mudado tanta coisa, né, imagino que elas também estão achando diferente. O próprio Márcio comentou que o local de trabalho não tem mais aquele apelo visual, aquele apelo de conforto, porque o local é a casa. Então, como é que as pessoas estão fazendo isso? Se tem alguma forma diferente de trabalhar e ainda vale a pena a gente tentar fazer esse tipo de trabalho para quando acabar ou antes? Olha, para complementar, Roberto, pode complementar a questão da Maria Luísa, que aí você responde tudo de uma vez só. Entrando, Maria Luísa, até numa questão operacional do dia a dia mesmo, né? Porque você vê que as pessoas foram para as suas casas e os filhos também foram para as suas casas. E essas pessoas, se elas tinham alguma infraestrutura de empregada doméstica ou qualquer coisa assim, eles não podem, em tese, não poderiam nem estar recebendo essas empregadas nas suas casas para cumprir suas tarefas. Ou seja,
O cara foi para casa, mas ele tem que fazer o trabalho dele, que ele fazia no escritório, ele tem que ajudar a mulher a limpar a casa, a mulher tem que cozinhar, tem que lavar, tem que passar, e ainda tem que estudar com os filhos. Ou seja, é impossível ele acumular todas essas tarefas na casa dele e ainda a gente cobrar o mesmo nível de produtividade ou mesmo de tempo de dedicação desses caras. Eu queria saber se alguém já pensou nisso, tratou isso de alguma maneira. É na mesma linha que a Maria Luísa estava colocando, mas de uma forma bem mais operacional, bem mais pé no chão aí, estou colocando. Só para fechar a pergunta, porque a gente tem que tomar cuidado, porque nas nossas empresas não tem só o nosso nível de trabalho, em que, como o Pina colocou, você tem o teu escritório, onde você guarda as tuas coisas, você resolve o teu trabalho, você faz o teu hobby, mas tem gente que não tem a mesma infraestrutura. E às vezes é um contingente grande na empresa, né? E precisa dividir o trabalho, a responsabilidade dos filhos, etc., né? Então, como é que fica dessa forma? Primeiro ponto, com relação não sei se será essa pergunta, mas assim, a maioria das empresas que estão com a gente, que aplicaram pesquisa aí no período de quarentena, não tivemos muita oscilação no resultado, ou seja, não impactou a percepção das pessoas mesmo nesse período, então, assim, aparentemente não teve um grande impacto. Eu acho que o segundo, vou dar um exemplo, esses dias eu estava numa vídeo com uma diretora nossa, e ela tem um filho pequeno. O filho dela desceu do colo, quando ela viu, ele estava com uma faca na mão. E ela teve que sair correndo da reunião e voltou. Eu acho que, na minha visão, isso até humaniza um pouco mais as relações, sabe? De entender que a vida é assim agora, não vai ter como, se tem duas pessoas que trabalham em call, vai dar uma complicada, e assim, o que a gente tem feito dentro do Great Place e conversado com as empresas é entender que as coisas não são iguais quando a gente está no escritório, sem julgamento e sem uma cobrança indevida. Basicamente é empatia mesmo, é de sempre. Bacana. Eu li que na Dinamarca, por exemplo, eles já começaram a voltar na semana passada, no início dessa semana, as aulas, exatamente para aliviar os pais disso e eles, mesmo não retornando ao escritório, ganharem produtividade no trabalho em casa, apenas mandando as crianças para as escolas. Só que lá você está falando de uma população de 5 milhões de habitantes, né? Metade do Rio de Janeiro, e você está falando de escolas que eles conseguem colocar as crianças a 2 metros de distância umas das outras, tem professores, tem toda uma infraestrutura para receber as crianças na escola com isso. Mas a preocupação deles não foi com as crianças, foi com o retorno da produtividade dos funcionários. Foi o que eu pude ler. Pena, lá as crianças rodam versão 2.0 do software, tudo, cara, caladinho também. Tem isso, não? Eu quero ver a produtividade despencar a hora que liberar o bar de novo, entendeu? A hora que liberar o bar de novo, vai despenca toda essa produtividade. Agora, a última pergunta, derradeira, saideira. Cara, e qual é o estudo disso com o tempo? Porque uma coisa é a gente trabalhando há 1 mês em quarentena. Em 2 meses, qual é a perspectiva de mudar isso? Será que vai ter... porque uma coisa é um snapshot, a fotografia agora, todo mundo foi para casa, está todo mundo amarradão porque é diferente, é empolgado. E daqui a pouco, tem algum estudo dizendo, cara, não dá para encarar isso aí mais do que tanto tempo, não dá para... A gente vai continuar conversando com as empresas, vai continuar medindo até o nosso trabalho, né? Entender o ambiente. Então, a gente continua aplicando pesquisas, a gente agora está fazendo essa específica para entender esse momento e vai continuar fazendo isso. Até convido as empresas aí de vocês, se vocês quiserem fazer. Então, a gente percebeu que teve um primeiro impacto, agora um outro momento. O que eu acredito, né, assim, por exemplo, lá em São Paulo, o Dória já no dia 11 de maio já vai começar a fazer uma liberação gradual. Então, acho que não vai durar tanto tempo. Mas está tudo muito imprevisível.
o que a gente vai fazer sempre é escutar as pessoas e conversar com as empresas e trazer esses inputs para a tomada de decisão, para melhoria de práticas, para melhoria do ambiente. Que bacana. Eu acho que isso que você já falou, né, ficar de olho um pouco do que está acontecendo na Europa, eu acho que vale, né, porque no final das contas esses caras estão na frente da gente algumas semanas, né, em termos da coisa. Então, assim, como é que eles vão sair? Como é que não vou te dar uma notícia, não, mas Singapura abriu e fechou, hein? então, Singapura acabou de anunciar que fechou de novo, porque a China também estava já voltando a algumas regiões, etc. Então, a gente ainda tem essa oportunidade de aprender um pouquinho olhando lá para a Europa, para a Ásia, etc., o que está acontecendo, porque eles estão umas 2, 3 semanas antes da gente aí, né? Mas eu acho que nós vamos demorar ainda para voltar bastante. Vai ser gradual, mas é muito aos poucos ainda, etc. Eu acho que no nosso caso, que são escritórios grandes, etc., com pessoas, acho que a gente deve ser quase os últimos a fila aí de voltar, né? Até porque a prioridade seria voltar comércio, essas coisas assim, né? O negócio começar a girar de novo, que não dá para ficar muito tempo desse jeito, né? Mas vamos lá. Gente, vamos fechando por aqui, né? Acho que a gente já, a conversa, eu acho que foi bastante legal, um pouco essa questão das pessoas e essa questão dos nossos colaboradores, acho que é fundamental para todos nós. Agradeço aí a Maria Luísa pela oportunidade da gente poder estar falando aí para os nossos associados, acho que é importante, né? Márcio também ajudando. Agradeço também aí, Roberto, pela contribuição. Eu acho que essa contribuição do que efetivamente está acontecendo nesse momento, acho que é importante, né, para fazer. Tenho certeza aí que todo o nosso pessoal aí acabou ganhando bastante, tá? Obrigado aí. O próximo Radar Acespro, que essa semana, né, o Radar Acespro não foi na terça e quinta, como normalmente está sendo, por causa do feriado de ontem, mas a gente vai, a partir da semana que vem, no dia 28, retomar a rotina de terça e quinta, e vamos ter o Radar Acespro sobre segurança, e vamos ter a MT, vamos ter 3 elos falando sobre segurança nas redes, que é uma coisa super importante agora, que a gente está trabalhando em home office, ataques e o que fazer no ambiente do nosso funcionário e do nosso cliente. É isso aí, Márcio? é isso aí. Você manda, presidente. Importante pra caramba, porque realmente o risco cibernético aumentou, os ataques aumentaram consideravelmente aí durante essa pandemia. O pessoal está se aproveitando mesmo, acho que é um assunto muito importante mesmo. Essa nossa reunião aqui foi gravada, ou está sendo gravada, e vai ficar disponível depois na internet para vocês reverem ou para mandar para os amigos que não tiveram oportunidade de ouvir nossa conversa. Gostaria de agradecer a todos vocês, em especial o Roberto, né, e o Bruno, logicamente, mas você visita. Muito obrigado. E até o próximo Radar Acespro. Você vai disponibilizar essa pesquisa, Roberto? Sim, eu posso disponibilizar. Posso deixar os meus contatos com a Maria Luísa e vocês entram em contato comigo, pode ser? Show. Pode ser.